Bem, meus amigos, de volta aqui no canal para apresentar mais uma incrível Histórias de Curió. E dessa vez eu vou falar sobre o Curió Dragão. Meu nome é José Tadeu, do canal Criadores Jotas. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Dê seu like, ative o sininho. Assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E se puder, divulgue esse vídeo para mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, para amigos. Assim a gente está divulgando a nossa criação, porque nós que criamos, preservamos. E a gente precisa de quê? Nós precisamos divulgar a nossa criação e mostrar o quanto que a gente trata bem os nossos pássaros, os nossos curiós, os nossos coleirinhas, os nossos trinca-ferros, canário e tudo mais. Então nós que criamos, nós preservamos. Diferentemente daqueles ecochatos que algumas vezes entram nos comentários para deixar comentários negativos. Ah, solta ele, não sei o quê, e nos criticam. E diz assim, é mais bonito solto. Só que esses caras não fazem nada em prol da natureza, em prol da criação, em prol da preservação. E de fato somos nós que fazemos e que preservamos. E devemos muitos àqueles que começaram lá na década de 50 a já se preocupar com a preservação e criar curió, criar passarinhos em ambiente doméstico com muita dificuldade. Aqueles sim foram os pioneiros que fizeram com que nós hoje possamos ter os nossos pássaros em ambiente doméstico e com o aval do IBAMA. Agora vamos para a incrível história do curió dragão e um bom vídeo para vocês. Para esse vídeo eu pesquisei bastante. Eu queria saber, de fato, qual a verdadeira história do curió dragão. Bem, meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar a verdadeira história do curió dragão. E por que eu me interessei? Porque eu tenho um curió, neto do curió dragão. Inclusive está numa muda, tem vários vídeos do canal aí mostrando. Então eu pesquisei. E eu encontrei um artigo muito interessante e muito completo, no qual eu acredito realmente que é a verdadeira história do curió dragão. Porque foram os criadores do curió dragão que relatou. E eu pesquisei no Google e a partir desse relato eu estou fazendo esse vídeo. Inclusive eu pesquisei e encontrei um artigo muito interessante no Criatório Regênesis, ao qual eu agradeço por todo esse conteúdo detalhado. E eu fiz um resumo dando a minha versão e contando de uma forma diferente a história do curió dragão. Quando o curió dragão surgiu em 2004, ele foi considerado um dos melhores curiós praia clássico do Brasil. Você no vídeo? Tô. Ah, você estava fazendo vídeo. Amor, tô com vontade de comer pizza, pode comprar? Pode, meu amor, compra pra nós. Eu quero. Qual só você quer? Eu quero da de sempre. 2 queijos? 2 queijos. O curió dragão ele deixou muitos descendentes pelo Brasil, com rara qualidade, repetição, encartamento, voz. Então, hoje em dia se encontram muitos curiós aí pelo Brasil, descendente do curió dragão. E como eu falei no início do vídeo, eu tenho um neto do curió dragão. É um curió bonito, de porte grande. Mas esse curió, eu vou usar ele não para o canto clássico, eu vou usar ele para o canto fibra. E ele repete. E um dos filhos do curió dragão é o curió Big Ben, que vem mostrando muita qualidade e também como raçador, deixando também muitos filhos de muita qualidade. Canto com repetição, andamento, melodia, ou seja, qualidade. E segundo senhor Ormir, do Criatório Regênesis, ele diz o seguinte, abre aspas, eu vou até ler a frase que ele falou, abre aspas, eu era um apaixonado pelo coleirinha, e meu amigo Paulinho, servidor da prefeitura de Patos de Minas, sempre me dizia, Omir, você é um cara caprichoso e gosta de coisas boas, passe a mexer com curiós, que vai dar certo. Fecha aspas. Palavras do senhor Omir. Agora eu vou falar como tudo começou. Um dia, no início de 2004, o senhor Neném, de Bauru, foi para Patos de Minas, levando alguns curiós para fazer negócio.
Assim o neném negociou todos os seus curiós, exceto uma fêmea, porque essa fêmea era muito feia, bem judiadinha a fêmea, e ninguém quis essa fêmea. E voltando para Patos de Minas, o senhor Neném, ele deu essa fêmea para o senhor Omir, e essa fêmea era do criatório do senhor Juvencio. O senhor Omir deu o nome a essa fêmea de Trisneta, devido à descendência delas. E depois de pouco tempo, o senhor Neném voltou a Patos de Minas e fez negócio com o senhor Omir. Ele deu um curió a troco de um sabiá e de um bicudo. Inclusive, o senhor Neném falou para o senhor Omir que se ele não gostasse, poderia devolver esse curió depois. Quando esse curió começou a cantar, o senhor Omir não gostou do canto. Aí falou, vou devolver esse curió. E um dia Omir foi a um torneio em Pirassununga, um torneio de coleirinha. Aí aproveitou e passou em Bauru para fazer a troca do curió. Ele não gostou, queria pegar outro curió. E quando Omir foi na casa do Neném, em Bauru, para fazer a troca, o Neném falou que estava doente e não teve tempo mais de mexer com curió, e só restava um curió pintado. E falou para o Omir, se você aceitar esse curió, e assim fizeram a troca. E o Neném ficou com o curió pintado. Era um curió que já estava pintando para preto. E o Neném falou para Omir que esse curió tinha sido criado pelo senhor Juvencio. E falou para Omir que esse curió era fim de safra do criatório do senhor Juvencio. E assim o Omir aceitou a troca e levou esse curió pintado. E assim o Omir chegou em Pirassununga para o torneio de coleirinha. E antes de ir para a roda de coleirinha, ele deixou o curió pendurado em uma árvore perto da loja de ração do amigo Marcão, de Ribeirão Preto. Enquanto isso, Omir estava na roda de coleirinha e o filho do Marcão veio chamar o Omir, dizendo, venha ver uma coisa, venha olhar o que está acontecendo. Quando o Omir chegou no local que estava o curió pendurado na árvore, cantando clássico e repetindo muito, cheio de pessoas observando o curió cantar. Mas juntou muita gente para ver esse curió cantar, porque nessa época era difícil ter curió clássico, não era muito fácil. E assim muitos queriam comprar esse curió, queriam fazer negócio, aí o Omir falou que não ia negociar o curió pintado. Aí voltou para o torneio de coleirinha. E voltando para Patos de Minas, Omir deu o nome a esse curió pintado de Goianinho, porque ele era filho de um curió chamado Goiano. Enquanto isso, Omir só tinha um casal de curió. Esse curió pintado que ele deu o nome de Goianinho e aquela fêmea feia lá, aquela fêmea que ele ganhou do amigo Neném, porque não conseguiu vender porque era muito feia. E aquela fêmea feia que Omir ganhou do senhor Neném, ele deu o nome de Trisneta. Isso devido à criação dela, os pais e avós dela, ser de uma raça Trisneta. Em pouco tempo, os dois se acasalaram, o curió pintado, que ainda era pintado, com essa fêmea Trisneta. Omir ele não tinha gaiola de choca, gaiola criadeira. E mesmo na gaiola redonda, que é a gaiola de passeio de curió, ele conseguiu abrir a portinha lá, a fêmea pediu galo e cruzou. A fêmea iniciou a choca em 13 de dezembro de 2004. E os filhotes nasceram em 26 de dezembro de 2004. E ela tratou muito bem dos filhotes, e quando ele fez a sexagem, para surpresa, eram 3 curiós machos, com as anilhas 29.211, 029.212 e 029.213. Assim nasceu o curió Dragão em Patos de Minas. E em 27 de dezembro de 2005, quase que um ano depois, Omir passou os curiós anilha 029.11 e 029.13 para o amigo José Vivaldo de Araxá. E o curió anilha 029.11 foi dado o nome de Plutão, e o curió 029.13 foi dado o nome de Dragão. E aí nasceu a lenda Dragão. E na casa do Vivaldo, o Plutão logo começou a cantar clássico com muita repetição, enquanto que o curió Dragão passou 9 meses sem cantar.
Inclusive, Vivaldo chegou a marcar uma viagem para voltar a Patos de Minas para devolver esse curió pensando que era uma fêmea. E nessa mesma semana, em um dia, bem à tardinha, Vivaldo começou a ouvir um canto baixinho. Um canto muito lindo, um canto de curió bem baixinho. E esse canto foi aumentando de volume, e quando ele foi verificar, quando ele foi no local, era o curió dragão cantando o clássico com muita repetição. Isso em uma época que cantar clássico era muito difícil. E nos finais de tardes, muitos passarinheiros iam à casa de Vivaldi para ouvir o canto do dragão. E o irmão de ninho do curió dragão e do curió Plutão, o Dianília 029212, Omir, fez negócio com o senhor Aguinaldo de Guardamor. E o Vivaldo, que até então era o proprietário do curió dragão, passou para o Aguinaldo, e o Aguinaldo passou para o Lua, o famoso Lua. E o Lua passou para o senhor Ferracioli. O Ferracioli passou a ser o dono do curió dragão. E nas mãos do senhor João Ferracioli, o curió dragão tornou-se campeão dos campeões em 2007. Clássico com repetição. E também tornou-se vice-campeão do torneio de 2008. E o curió dragão tornou-se um grande raçador, tendo os descendentes de muita qualidade, com muita repetição por todo o Brasil. Muito conhecido até os dias de hoje. E assim o senhor me relata que essa foi a verdadeira história do curió dragão, ao qual eu agradeço imensamente por eu ter tido a sorte de pesquisar e encontrar um conteúdo com tanta riqueza de detalhe e qualidade. E assim o senhor me relata que o curió dragão, assim como seus pais, o goianinho e a fêmea trisneta, vieram para suas mãos, assim como os irmãos do dragão, vieram por um acaso e por obra do destino. Coisa de Deus, né? E eu, José Tadeu, do canal Criatório Jotas, agradeço imensamente, mesmo sem conhecer o senhor Omi, por eu ter conseguido encontrar um conteúdo de tanta qualidade. E eu tenho o prazer de ter um neto do curió dragão, que eu dei o nome de Dragão Neto, que foi um curió que veio do criatório Honda, um criatório comercial. E essa foi a verdadeira história do curió dragão. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E aguarde mais histórias interessantes assim como essa. Já tem a história do curió canarinho, que deu bastante visualização, e agora a história do curió dragão.